Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela Coelho Breda e nossa aula de hoje vai ser sobre a transformação de micro-organismos de interesse industrial através de engenharia genética. Vamos falar também sobre os alimentos transgênicos hoje, tá? Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho, né, sobre a engenharia genética, sobre as metodologias principais que são utilizadas, né, na modificação genética de micro-organismos ou organismos de uma maneira geral de interesse. E para começar a falar sobre engenharia genética, né, sobre o melhoramento genético desses organismos, a gente vai começar falando um pouquinho do histórico do melhoramento genético de espécies, né, que vem sendo feita aí por seres humanos há milhares de anos, tá? Na verdade, os seres humanos eles foram aí mediante observação, né, observando que existia um conceito aí que é o conceito de hereditariedade, né? Na verdade, quando a gente fala de genética, a gente está falando aqui de melhoramento genético, de engenharia genética, né? A genética ela estuda a hereditariedade, né? E essa observação, né, de que as espécies, né, apresentavam hereditariedade, ou seja, os filhos eram parecidos com os pais, né? Os organismos, a prole era sempre parecida com, tinha características próximas, né, dos seus progenitores, né? A partir dessa observação foi feito aí esse processo que a gente chama de seleção artificial. Selecionar, né, dentre as espécies de interesse, que eram de interesse dos seres humanos, selecionar aquelas que tinham as propriedades melhoradas, né, de maior interesse para os seres humanos, tá? E a partir dessa seleção, desses que tinham essas propriedades melhores, fazer cruzamentos com esses, né, selecionar, né, fazer o papel aí, uma seleção realmente artificial, né, com interferência humana, e realizar esses cruzamentos para obter aí proles, né, espécies e linhagens de espécies com características melhoradas. Tá? Aqui um exemplo clássico de seleção artificial é a seleção da mostarda selvagem, que é uma planta, tá? Que existe até hoje, né? A mostarda selvagem. E a partir dela, né, uma planta muito simples e tudo mais, a partir dela, com cruzamentos, né, selecionando aí características de interesse, né, é que a gente obteve várias estirpes, né, que vieram a partir da mostarda selvagem, como o repolho, a couve de Bruxelas, né, a couve, o brócolis, e isso a partir de observações, a partir de selecionar, né, por exemplo, aqueles indivíduos que tinham maiores botões laterais, maiores caules, folhas, flores, né, aglomerados de flores, e a partir disso é que a gente obteve essas linhagens, tá? Pelo processo de seleção artificial que a gente teve a evolução dos alimentos, por exemplo, como a gente tem hoje, tá? Banana, alface, cenoura, melancia, tudo proveniente de seleção artificial ao longo de milhares de anos que foram sendo feitos. Obviamente isso não ocorreu somente em seres vegetais, né? Mas também em animais. Se a gente for pensar em animais que tinham interesse para os seres humanos, também participaram da seleção artificial, como por exemplo, né? Hoje a gente tem várias estirpes, né? Várias estirpes de cachorros, de cavalos, né? Selecionando por características aí específicas, tá? Eu tenho aqui o exemplo do milho também, é bem interessante, ó, o milho, ele selvagem, ele tinha esse aspecto com poucos grãos, né? Uma baixo teor de amido, e depois o milho que a gente tem hoje, né? A versão de hoje, como a gente conhece, com bastante mais, né, grãos e muito mais nutritivo também, né? Com maior teor nutricional. Tá? E aqui eu trago aqui outros exemplos, né? A melancia antigamente, né, tinha esse aspecto aqui, né? A cenoura hoje muito mais, né, rica, né, e muito maior, com esses estirpes agora com um maior rendimento mesmo, né, em relação ao interesse, né, que os seres humanos vão ter em relação àquelas espécies. Então, a partir disso era feito esse tipo de melhoramento genético. Mas, como eu falei, ele era lento, ele foi ocorrendo de forma lenta, né? E pouco previsível também, né? Mais por tentativas e erro, ok? E aí é que a gente chega, né, em um período em que a gente começa a estudar e entender mais como é que essa hereditariedade funcionava, né? Quais eram os mecanismos, o que trazia, o que era esse fator hereditário, né? Esse fator hereditário, né, tá ali no nosso DNA, né? Nos demais seres vivos também. E a descoberta do DNA, né, a determinação da estrutura do DNA foi ali em 1953, feita por Watson Crick e a Rosalind Franklin, né? A partir disso, a partir de que a gente determinou a estrutura do DNA e conheceu aquele que era o responsável por essas características genéticas, né, que apresentavam os organismos vivos, né, é que a gente começou a criar ferramentas para manipular, para mexer com esse DNA.
tá? E a partir disso é que veio a tecnologia do DNA recombinante. A gente chama essa tecnologia do DNA recombinante nada mais é do que as ferramentas de manipulação de DNA de organismos, tá? Ao interesse dos seres humanos, ok? A partir dos organismos, né, sendo modificados pela tecnologia do DNA recombinante, isso cada vez foi sendo mais frequente, foram se obtendo realmente produtos de interesse dos seres humanos a partir desses organismos geneticamente modificados, que a gente abrevia para a sigla OGM, né? E eles começaram a se difundir bastante, a aparecer muito mais. E então, a partir disso, foi necessário, foi importante criar aí leis de biossegurança, né? Para a gente poder também controlar, né, como que isso está acontecendo, né? Para que esses organismos que não são naturais, eles não estariam aí na natureza normalmente, naturalmente, né? Que eles não sejam liberados na natureza de uma forma aí descontrolada, né? Então, existem aí leis de biossegurança para controlar esses organismos geneticamente modificados, a forma de aplicação deles, né, aí, né, no cotidiano, né, dos seres humanos, tá? A Lei Brasileira de Biossegurança, ela é de 2005, e ela define organismos geneticamente modificados, ou OGM, tá? Define como um ser vivo que teve o seu material genético, DNA ou RNA, modificado por engenharia genética, tá bom? Agora vamos entender um pouquinho do porquê que a gente utiliza a tecnologia do DNA recombinante. Por que usar ela, né? A gente já fazia melhoramento genético anteriormente, mas, né, como eu falei para vocês, os intercruzamentos eram lentos e pouco previsíveis. Com a tecnologia do DNA recombinante, né, por que a gente passou a utilizar bastante ela? Para a gente realizar modificações mais precisas, justamente, né? Conseguir realmente, entendendo o processo, né, e não a partir, né, de, enfim, observações, né, simplesmente, e tentativas e erro, a gente entender o processo, né, entender lá no DNA o que traz aquela característica e aí mexer especificamente naquilo para depois obter aquele resultado, né, que a gente quer, que é melhorar, né, esse organismo para aquele produto de interesse que a gente está aí almejando, tá bom? Outra justificativa seria também uma possibilidade que só a tecnologia do DNA recombinante vai trazer, que a seleção artificial não vai conseguir trazer, é a possibilidade de trazer características genéticas de uma determinada espécie para outra espécie. Tá? Isso só a tecnologia do DNA recombinante. Por quê? Espécies muito distintas, né? Bastante distintas, a gente não vai conseguir fazer entrecruzamento entre elas, porque a gente não vai ter uma prole viável, né? Ou não vai ser possível esse entrecruzamento, tá? Mas muitas vezes isso é bastante interessante, como por exemplo, se a gente quer uma proteína humana como um produto de interesse, como por exemplo a insulina, né? A gente conseguir produzir ela por bactérias, a partir de bactérias, né? Por exemplo, como é feito hoje, somente a partir da tecnologia do DNA recombinante que isso foi possível, tá? E existem aí, né, a partir dessa tecnologia, é possível a obtenção de novos produtos e insumos com melhor obtenção de produtos já existentes e que já são comercializados. Então, melhorar processos que já existem também, tá? Como a gente vai ver aqui também mais pra frente em alguns exemplos, tá? Agora vamos falar um pouquinho desse conceito que a gente fala muito, né, da transgenia. A transgenia, o que é dentro da engenharia genética, dentro dos organismos geneticamente modificados? Será que toda OGM é um transgênico? Né? Na verdade, nem toda OGM vai ser um transgênico. Tá? Um organismo geneticamente modificado a gente já definiu, já falou, né? Quando teve alguma modificação ali no seu material genético a partir de engenharia genética. Mas se essa modificação for uma modificação do tipo transgenia, aí sim eu tenho um transgênico. Tá? Eu tenho uma OGM que é um transgênico também. Então, o que é a transgenia? Tá? A transgenia é parte do princípio, né, que um organismo transgênico ele vai ter um ou mais transgenes. Tá? O que são os transgenes? Os transgenes são genes, né, que são naturais de uma outra espécie, como eu estava falando dessa possibilidade. Isso é uma possibilidade dentro de você trazer a modificação genética em um organismo, é a possibilidade de trazer um gene, tá, que é natural de uma espécie para outra. Então, se eu trago para outra espécie, esse gene ele vem de uma outra espécie, ele passa a ser um transgene. Então, organismos, né, que recebem um ou mais transgenes é que a gente identifica eles e é que a gente define eles como organismo transgênico, tá?
agora a gente vai falar um pouquinho, né? Então, dentro, né, da engenharia genética, então eu já mostrei para vocês que a tecnologia do DNA recombinante ela é bastante interessante da gente utilizar, tá? E agora vamos falar um pouquinho de alguns exemplos que a gente vai ver aí também ao longo da aula, né, do que já pode ser obtido, né, quando a gente junta a engenharia genética, ou seja, trazer a tecnologia do DNA recombinante para modificar os organismos, tá? E junta isso com a biotecnologia de alimentos, tá? Com tecnologias para obtenção de alimentos, que podem ser obtidos por organismos que não são modificados e são obtidos, né, também por organismos que não são modificados, mas a gente poder ter a capacidade de modificar esses organismos e aí trazer aí diversas produtos aí que são bastante interessantes, que são já estudados, né? Já são aí, estão nessa fase aí de mais estudos e também na fase já de produção a partir de organismos geneticamente modificados. Então, quando a gente junta a biotecnologia de alimentos e a engenharia genética, nós temos aí os alimentos transgênicos, né? Então, os alimentos transgênicos, eles vêm dessa união, né? Dessas duas áreas, tá? Temos aí exemplos que a gente vai abordar ainda hoje, né, na interesse, né, de trazer a engenharia genética na biotecnologia de alimentos para produzir ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, por exemplo, que é bem importante aí dentro da área alimentícia. Enzimas, né, enzimas são muito interessantes dentro da área alimentícia, em vários setores, né. Carotenoides com a sua atividade antioxidante, as suas características antioxidantes nutritivas, né? E sendo um composto de muito interesse, muito sensível, né? Também, então, muito interessante os carotenoides também, a possibilidade de produzi-los, né? Usando a engenharia genética. E lipídios estruturados. Os lipídios estruturados têm sido muito estudados, porque eles fazem parte aí, né, são moléculas, são triglicerídeos, né, moléculas muito específicas, né, com uma estrutura extremamente específica, mas que tem um interesse muito grande para a formulação de alguns produtos, né, se a gente for pensar aí na formulação de leites, né, que sejam aí, mimetizem o leite materno, né, quando a criança não pode entrar em contato de alguma forma com o leite materno original, né? Melhorar a formulação desses leites artificiais, né? Utilizando lipídios estruturados, por exemplo, porque existe, né, dentro da característica desse produto ter esse tipo de molécula com uma estrutura bem específica. Então, a gente tem, né, tem essa possibilidade desses produtos e a gente vai ver exemplos aí ao longo da aula também, tá? Vamos falar um pouco, né, inicialmente aqui sobre os alimentos transgênicos, tá? Bom, dentro do conceito aí, né, dos alimentos transgênicos, vamos falar um pouquinho de histórico, né, de como começou, né, qual foi o primeiro caso aí, né? A gente teve, há mais de 30 anos atrás, teve a primeira inserção, né, de um transgênio, tá? Ali para resistência a antibiótico, que foi feito em uma planta, o tabaco. Tá? Então, foi feito ali esse trabalho em 1983, então eu falei para vocês, né, que o DNA veio ali em 1953, a estrutura ali, um pouco depois a gente já teve aí o primeiro transgênico, tá? O que fizeram, né? Pegaram aí um gene que estava relacionado à resistência a um antibiótico de uma bactéria, o Agrobacterium tumefaciens, e fizeram a inserção do gene que vinha dessa bactéria em uma planta, tá? O tabaco, que passou a ter essa resistência a esse antibiótico, tá? O que seria de interesse ali naquele momento, tá? Esse foi o primeiro caso aí de um transgênico que foi obtido, então foi a planta do tabaco. A partir ainda dentro do mesmo período ali, ainda em 1983, aí teve um relato aí de transferência de genes aí já entre organismos aí de uma planta para uma outra planta, né? Trazendo aí o gene que codificava aí a principal globulina de reserva, né, nas sementes do feijão chinês, a faseolina, tá? Que foi aí pego esse gene que estava, né, relacionado à produção dessa proteína para expressão em um girassol, né? Então, a expressão ali de faseolina, né, por essa planta, pelo girassol, trazia para essas sementes aí de girassol um teor nutritivo aí maior, né? O que era bastante interessante. Então, esses casos, esses exemplos já mostram lá, então, desde 1983 a gente tem aí, né, a obtenção desses alimentos transgênicos. Aí a gente lembra daquele conceito lá de transgênicos, porque apresentam aí esses transgenes, tá?
Vamos falar um pouquinho das vantagens dos transgênes, tá? O que a gente pode imaginar aí como vantagem, tá? Melhorar os recursos alimentares, né? Isso daí é uma coisa mais assim, né, que a gente consegue pensar inicialmente. Gerar alimentos que sejam mais saudáveis ou com um melhor valor nutricional, como foi o exemplo que eu falei da semente do girassol, tá? Fazer uma prática agrícola até mais respeitosa, né, com o meio ambiente, por exemplo, se a gente faz aí a presença de cultivares que sejam resistentes a pragas e a doenças, a gente utiliza menos agrotóxicos, né, para poder se livrar desse tipo de problema ali dentro das plantações. Então, isso pode trazer uma prática mais respeitosa, né, com o meio ambiente, uma coisa que a gente às vezes não pensa em relação aos transgênicos, ao uso deles, tá? E vamos fazer uma pergunta aí que todo mundo deve ter se feito já em algum momento. Os alimentos transgênicos, eles são seguros? Será que eles são exatamente seguros, tá? Não vou exatamente responder essa pergunta, né? Entrar dentro da polêmica em si, eu acho que é uma coisa mais para a gente tentar refletir aqui. Mas uma informação que eu tenho para trazer para vocês é que os alimentos transgênicos, eles são o tipo de alimento mais regulamentado do mundo, tá? Para eles serem comercializados, são exigidos aí, por exemplo, diversos processos e análises de biossegurança, como eu falei para vocês, existe uma lei de biossegurança quando a gente está falando de um organismo geneticamente modificado, para que ele, então, seja liberado para o uso, tá? São feitas, né, análises composicionais comparativas, então comparar a composição de um alimento transgênico com aquele que não é transgênico para ver se vai ter uma diferença, né, extremamente, né, que seja aí danosa ou complicada de ser liberada, tá? Testes direcionados para medir essas moléculas específicas, as toxinas, né, antinutrientes, alérgenos. Será que essa modificação que foi feita, ela fez com que aquele transgênico agora tivesse produção de toxinas? Então, tudo isso é verificado, tá? Medidas brutas de proteínas, gorduras, fibras, aminoácidos, ácidos graxos, cálcio, fosfato, né, para verificar como que essa composição, né, tá acontecendo após a modificação genética que foi feita, tá? Estudos de alimentação são feitos, né, também com roedores, principalmente, por 90 dias, para detectar problemas crônicos de curto, longo prazo, né, que podem ocorrer pela exposição a esse alimento, tá? E considera-se, na verdade, que essa combinação aí de todas essas análises, análise composicional direcionada, com análise de comportamento fenotípico, agronômico, né, fornece o que é necessário para a gente estabelecer essa segurança da cultura transgênica, tá? Então, essa regulamentação, ela existe, tá bom? Então, a gente tem que pensar exatamente em relação a isso. Agora, né, falamos um pouquinho dos alimentos transgênicos, vamos falar um pouquinho, né, do tema da temática na nossa aula, que é a modificação de micro-organismos, também por engenharia genética, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses organismos geneticamente modificados nos bioprocessos, tá? Para obtenção, principalmente, de bioprodutos de interesse da indústria alimentícia. Então, vamos abordar aqui vários aspectos, ferramentas também com que a gente faz para construir esses organismos, tá? E depois, no final, a gente vai dar um estudo também de caso para a gente finalizar a aula de hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente falar sobre, né, esses organismos geneticamente modificados dentro de bioprocessos, eu gosto muito de fazer primeiro um comparativo, da gente entender as diferenças entre utilizar organismos em bioprocessos, né, organismos que sejam selvagens, e os organismos recombinantes. Os selvagens são o quê? São aqueles organismos os originais, aqueles que não apresentam a modificação genética. A gente normalmente chama esses organismos de selvagem. Aquele que é isolado na natureza, tá? Os organismos recombinantes nada mais são do que as OGMs que a gente vem falando até aqui. Eu gosto de trazer, às vezes, um outro termo, né, para vocês, quando ouvirem falar, esse aqui é recombinante. Recombinante significa justamente modificado geneticamente, ou OGM. Então, vamos fazer esse comparativo aí, né, organismo selvagem versus organismo recombinante. E uma coisa que a gente tem que pensar inicialmente, né, quando a gente fala de organismos vivos, né, de seres vivos de uma maneira geral, a gente tem que entender que a função primária de um ser vivo é o quê? É a sobrevivência e a reprodução, não é mesmo? Então, por isso, né, em poucos casos, os organismos selvagens que estão aí na natureza, como ele tem como função primária sobrevivência e reprodução,
Se aquele organismo selvagem produz um bioproduto de interesse, um produto que seja de interesse nosso, ele deve apresentar, vai comumente apresentar, uma produtividade que vai ser compatível com a sua sobrevivência e reprodução, tá? Então, ele está produzindo aquele bioproduto, não é à toa, aquele produto ele está produzindo para ele mesmo, para a sua sobrevivência e para a sua reprodução, tá bom? Então, a produção, ela normalmente vai ser nesses níveis necessários para a sobrevivência nas condições ambientais que aquele organismo está presente. Muitas vezes, alterando a condição ambiental, ele produz mais ou produz menos, mas isso ainda está correlacionado com a sua sobrevivência e reprodução, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder trazer esse comparativo de organismo selvagem e organismo recombinante, ficar um pouco mais na cabeça, né? Vou trazer um exemplo de um organismo, né? De uma levedura, um micro-organismo aqui, já falando dos micro-organismos, leveduras, que é um tipo de fungo, tá? Vamos falar desse exemplo da levedura oleaginosa e a Arrova ellipolítica, tá? A Arrova ellipolítica, ela é uma levedura que ela é oleaginosa, ou seja, ela produz óleo, tá? E ela é muito interessante, então, dentro do setor da produção de bioóleo, tá? Os organismos oleaginosos, micro-organismos oleaginosos, né, como a levedura oleaginosa, elas são definidas assim por terem a capacidade de acumular pelo menos 20% ou mais da sua biomassa em óleo, tá? Então, quando elas acumulam aí pelo menos 20% da sua biomassa em óleo, a gente já considera esse organismo oleaginoso. E a Arrova ellipolítica é um organismo desse tipo. Ela consegue naturalmente, tá? Na natureza, né? Isolando aquele organismo na natureza, se observou que ela conseguia, ela era capaz de acumular mais de 20% da sua biomassa em óleo. Tá? Estudos aí, né, com o micro-organismo selvagem conseguiram atingir, né, então realizando aí dentro da biotecnologia, então a gente fala, né, que tem aquela área ali da engenharia, que é o quê? Entender processos e condições para a gente poder otimizar, né, quais condições a gente vai conseguir otimizar a produção daquele bioproduto, né? Então, diversos trabalhos da literatura almejaram alterar essas condições de cultivo desse organismo, como limitar a fonte de nutrientes, né? Foi possível, a partir disso, esse acúmulo maior do bioproduto de interesse, que é o bioóleo aqui, né? Usar cultivos em bioreatores diferentes, cultivos em bioreatores contínuos, também conseguem aumentar essa produção. A partir disso, se conseguiu aumentar a produção para 43% da biomassa. Tá? Por exemplo, aqui um registro aí da literatura. Então, se conseguiu ali de 20 e poucos por cento ir para 43% só alterando as condições de cultivo. Então, chegando nisso aí para a Arrova ellipolítica. E uma cepa de Arrova ellipolítica também foi isolada aí da natureza, né? Uma forma que a gente tem também de encontrar organismos selvagens, né, com melhores produções seria isolar novos organismos, novas estirpes, né? Procurar na natureza realmente organismos que estejam, às vezes em determinadas condições ambientais favoráveis, né? Que tragam aí estirpes, espécies, cepas que tenham uma maior produção do bioproduto de interesse, que foi o caso da cepa IM-UFRJ, isolada por um grupo da UFRJ, né, uma cepa brasileira, que foi isolada da Baía de Guanabara. Tá? Ela apresenta uma boa produção de óleo, tá? E uma boa capacidade de biorremediação também. Então, existe um interesse muito grande no uso dessa cepa IM-UFRJ para biorremediação, por exemplo. Tá? Isso aí foi realizado aí em 1981 e essa cepa vem sendo, a partir disso, bastante utilizada dentro desse escopo, né, da produção de óleo e pela sua capacidade de biorremediação. Isso aqui eu estou mostrando, então, né, os potenciais aí, né, as capacidades que a gente consegue chegar com um organismo que é selvagem, que não teve nenhuma modificação genética, tá? Agora a gente passa para os exemplos aí na literatura, né, mais recentes, né, que fizeram a modificação genética dessa levedura Arrova ellipolítica, dessa levedura oleaginosa, com o interesse em aumentar, né, a produção do bioóleo. E aí vem aquilo que a gente falou, né? A tecnologia do DNA recombinante seria entender aqueles mecanismos que estão associados, né, principalmente, né, várias vertentes da tecnologia do DNA recombinante partem de entender o mecanismo pelo qual
a gente tem, né, a produção daquele bioóleo, que estão associados àquele bioproduto de interesse, que seja, nesse caso aqui, o bioóleo, e depois, né, inserir modificações que consigam trazer uma maior produção, um maior rendimento, né, daquele produto de interesse. E isso foi feito para a erva lipolítica, ela foi modificada em diversos genes, tá? Diversos genes foram modificados, né? Então, ao longo de várias rodadas de modificação, se partiu de uma cepa selvagem, né? Que tinha lá uma produção de óleo, mas uma produção ainda pequena de óleo. Aqui uma coloração que é feita por microscopia, tá? E ao longo de diversas modificações, ela foi aí aumentando a sua capacidade de acumular óleo, chegando até a cepa totalmente modificada, inserida de diversas modificações aqui descritas, e partindo ali de uns 20%, né, de acúmulo inicial para até 90% da biomassa, né, dessa levedura sendo acumulada em óleo. Tá? É um trabalho aí, que é um trabalho de 2014, que foi realizado, mostrando bastante pra gente o potencial que a gente tem aí da engenharia genética de chegar em atingir níveis, né, de produção do bioproduto que estão aí acima, né, daqueles rendimentos que são mais compatíveis com a sobrevivência do organismo, né, que mais compatíveis com aquela função primária. Agora a gente faz aí modificações genéticas que não são naturais, mas que estão aí todas elas direcionando aquele fluxo metabólico para a produção do produto de interesse nosso, tá? E esse aqui é um exemplo bem interessante disso. E aí é que vem a pergunta, uma pergunta que eu gosto muito. Então, por isso que a gente tem que, né, na biotecnologia, quando a gente pensar em biotecnologia, seja de alimentos, seja em qualquer área, a gente vai pensar num organismo para poder produzir um produto de interesse, a gente vai sempre usar, então, OGM. Será que sempre usar OGM vai ser melhor? Né? Esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, né, dá um exemplo claro disso. Mas será que nunca vai ser vantajoso usar mais organismos selvagens? Claro que não. Tá, pessoal? Né? O uso de organismos geneticamente modificados vai ser muito interessante para alguns processos. Então, isso vai, assim, depende do processo. Vai ser mais interessante usar selvagem, vai ser mais interessante usar OGM, isso vai depender do processo que a gente vai estar falando, tá? Isso é importante de pontuar. E é importante de pontuar também vantagens e desvantagens das OGMs dentro do bioprocesso, né? Que traz um pouco dessa resposta aí pra gente. As vantagens das OGMs, né? Falando primeiramente das vantagens, a gente tem os altos rendimentos, como eu dei um exemplo aí para vocês. Viabilizar a produção de um bioproduto que originalmente é de um organismo em outro, como eu falei para vocês, né, os transgenes, né, usar essa questão aí dos transgenes, fazer essas transgenias, tá? Além disso, viabilizar, e aí nesse caso aqui eu boto viabilizar mesmo, a produção de bioprodutos que são de organismos que não são cultiváveis. Existem organismos que não são cultiváveis, que a partir deles, mesmo que a gente tente muito, a gente não vai conseguir produzir esses bioprodutos ou determinar um bioprocesso para esses organismos. São aqueles organismos que às vezes têm condições de cultivo muito extremas, ou de temperaturas muito altas, ou de temperaturas muito baixas, ou que tem um crescimento muito lento, né, que é um organismo realmente muito ruim para você determinar um bioprocesso interessante economicamente com esses organismos. Então, se ele produz um bioproduto de interesse que só ele produz, a gente não vai conseguir, né, ter esse bioproduto sendo produzido pelo organismo selvagem, somente pelo organismo geneticamente modificado, se a gente fizer a transgenia, tá? E outras possibilidades que a gente vai trazer aí ao longo da aula. E as desvantagens? Será que as OGMs não apresentam desvantagens? Claro que as OGMs vão apresentar desvantagens. A primeira, a gente já falou lá no início. Existir leis de biossegurança. Não tô falando que não é para existir leis de biossegurança, que isso é uma coisa ruim, tá, pessoal? Claro que as leis de biossegurança, elas são importantes de existirem. Mas o fato delas existirem, mostra que esses organismos, eles não podem ser utilizados em determinadas aplicações. Determinadas aplicações vão ser muito difíceis de serem utilizados, ou vão ser muito regulamentados para que sejam utilizados, e às vezes isso torna, né, pouco interessante de serem utilizados, e muitas vezes não podem ser utilizados mesmo, como no caso das aplicações ambientais, se a gente for pensar. Então, a gente vai pensar um organismo interessante para biorremediação. Pensem aí na levedura que a gente falou, né? Na levedura que a gente falou, que é isolada da Baía de Guanabara, que é interessante para biorremediar o ambiente. Mas a gente pensa que para esse processo acontecer, usar esse organismo para remediar o ambiente, eu vou ter que liberar esse organismo dentro do ambiente, né? Então, se liberar
gerar no ambiente um organismo geneticamente modificado, isso é completamente, pode ser muito perigoso, né? A gente não sabe os efeitos que isso pode causar, tá? Ecologicamente falando. Então, é uma coisa que que é regulamentada para que isso não seja feita com OGMs. Então, algumas aplicações OGMs realmente não vão poder ser utilizados, tá? Como o exemplo da biorremediação. Outra desvantagem é a instabilidade gênica. A gente está alterando o material genético daquele organismo de forma não natural, tá? Nem sempre, em alguns casos sim, em alguns casos mais, outros menos, tá? Nem sempre essa modificação genética vai ser muito estável. Às vezes ela pode trazer algum tipo de instabilidade, pode ocorrer a perda daquela modificação, tá? Em algum momento, em alguns casos, tá bom? Então, às vezes traz essa instabilidade dependendo de qual for a modificação genética. Isso é uma desvantagem. Além disso, em alguns casos também, a modificação genética feita para obtenção daquele bioproduto ali, ok, mas ela pode acabar influenciando no metabolismo daquele organismo. A gente sabe que o metabolismo ele é todo interligado, né? Então eu posso acabar atrapalhando algumas vias metabólicas, atrapalhando de alguma forma, e isso influenciar no crescimento daquele organismo. Então, em muitos casos, os organismos geneticamente modificados vão ter um crescimento mais limitado quando a gente compara com cepas selvagens. Tá? E aí, se a gente for pensar assim, bom, se é mais limitado em comparação com cepa selvagem, e eu tiver lá o meu bioprocesso rodando e a minha OGM lá crescendo, mas crescendo devagar, se entrar um organismo que é selvagem, vai ter um crescimento mais rápido, certo? Será que ele não vai tomar aquele bioprocesso? Será que ele não vai tomar o meu bioreator? Tá? Então, os bioprocessos que são usados, organismos geneticamente modificados, eles precisam de um controle mais rigoroso de contaminação. Tá? Esse controle mais rigoroso é necessário justamente para que isso não aconteça, né? A gente começar começar um processo com um organismo geneticamente modificado e no final a gente não ter mais ele, ter várias contaminações ali presentes, né? E vários processos, né, não tem esse controle muito rigoroso de contaminação. Por exemplo, se a gente for pensar, o exemplo do bioetanol. A produção de bioetanol ela é feita lá com os bioreatores, não é um processo que tenha um controle rigoroso de contaminação, tá? Então, aquelas cepas que estão ali fazendo a produção do bioetanol, elas também estão ali em contato com cepas que estão ali no ambiente. Tá? E aí, se você coloca uma OGM para fazer aquele trabalho, se ela tiver um crescimento limitado, você não vai ter ela crescendo ali, você vai ter os outros organismos do ambiente, né, tomando aquele meio, tá? Então, também isso é uma desvantagem, dependendo do processo, também vai ser um pouco impeditivo usar uma OGM, tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Então, nem todo bioprocesso é interessante que a gente utilize OGM. Agora a gente vai passar para uma parte da aula em que a gente vai falar um pouquinho sobre como construir um organismo transgênico. Como é que a gente faz, né? Quais são as etapas, o que a gente tem que pensar, quais são os materiais que a gente vai utilizar para fazer essas modificações, quais são as técnicas que a gente vai precisar fazer para depois construir, chegar na minha OGM. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente vai falar sobre as ferramentas clássicas, tá? As ferramentas mais classicamente utilizadas, que são utilizadas até hoje, mas que existem há mais tempo. Desde os anos 70, veio sendo usadas essas ferramentas clássicas, né, para a modificação da tecnologia do DNA recombinante, e depois a gente vai falar das novas tecnologias, tá? E aí eu passei, né, para falar um pouquinho desse como construir uma OGM, eu vou perpassar um pouquinho etapa por etapa, né, o que a gente tem que pensar e juntar para chegar lá, né, na nossa modificação. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em criar uma OGM é pensar na modificação genética em si. O que eu quero modificar, tá? Então vamos pensar aqui, qual gene ou quais genes de interesse eu tenho aí que estão relacionados à minha característica de interesse. Então, a primeira coisa é pensar no bioproduto de interesse, que a gente está lá pensando, ele está associado a uma característica daquele organismo, né? Ou de algum organismo que está ali na natureza. E essa característica é uma característica genética, como a gente está falando, e ela vai ter um gene, né, associado a ela, um gene que vai estar associado a essa característica, um ou mais genes, tá? Então, a primeira coisa é pensar nesse gene ou nesses genes de interesses, tá? E
pensar, né, se a gente quer, o que a gente quer fazer com esse gene ou com esses genes. Por exemplo, se esse gene ou esses genes estão associados a uma característica que é indesejável naquele organismo, então se eu penso que existe uma característica que não é desejável, eu posso pensar em interromper ou reduzir a expressão desses genes, tá? E esses casos são os casos de nocaute ou knockdown de genes, tá? O nocaute, que tá tampando um pouquinho, ó. O nocaute, ele consiste aí, né, em bloquear por completo a expressão de um gene específico, tá? Então, pensa lá realmente na luta de UFC. Nocaute, quando tem nocaute, acabou a luta, né? Então, é realmente bloquear por completo a expressão de um gene para bloquear por completo aquela característica ali indesejável, tá? Mas existe também o bloqueio parcial. Muitas vezes a gente não vai poder bloquear completamente determinada característica porque ela pode acabar afetando na viabilidade daquele organismo também, tá? Então, bloqueios parciais também são interessantes, tá? Também podem reduzir aquela característica indesejável e ainda permitir que aquele organismo viva, né? E tenha o seu metabolismo funcionando ainda corretamente, tá? Que aí nesses bloqueios parciais a gente chama eles de knockdown, tá? Beleza? Aí, se a gente for pensar também, a gente pode pensar que existem aí genes ou genes de interesse relacionado com características que são desejáveis. Quando a característica é desejável, a gente quer mais expressar aqueles genes, expressar mais aquele gene, né? Fazer uma que a gente chama de superexpressão, expressar mais os genes desejáveis, tá? Que estão relacionados com características desejáveis. Quando esses genes, né, eles estão presentes já no genoma daquele organismo que você vai modificar, então se eu vou modificar esse organismo aqui, ele tem um gene relacionado a uma característica desejável, eu superexpresso o próprio gene daquele organismo, eu estou fazendo o que eu chamo de expressão homóloga, tá? Ou superexpressão homóloga. Tá? Então, homóloga, porque é do mesmo organismo, é dele, um gene que já é dele, sendo expresso nele mesmo, tá? E a gente pode também pensar em genes que são desejáveis, mas de alguma maneira eu não quero ou eu não posso fazer a expressão desses genes naquele organismo do qual ele é nativo, tá? Nesses casos, eu vou expressar, então, um gene de um organismo de uma determinada espécie em uma outra espécie, em um outro organismo. O que eu estou falando aqui? De um transgene, que a gente já falou ali. Então, estou falando de formar aí já um transgênico, tá? E aí, esse processo, né, de expressar um gene de uma espécie em outro, a gente chama também de expressão heteróloga, tá? Porque aí são espécies, aqui a gente está falando de espécies diferentes. O exemplo seria a pioneira em expressão heteróloga e foi a insulina, produzida, pioneira, o bioproduto, né, pioneiro, comercializado, né, a partir da tecnologia do DNA recombinante com expressão heteróloga, né, foi aí a insulina produzida, que é uma proteína humana, da espécie humana, produzida em bactérias, tá, do tipo Escherichia coli. E como que a gente identifica esse gene ou esses genes de interesse, sejam eles desejáveis ou indesejáveis? Como é que a gente identifica isso? Estudando, tá? Estudando, né, essas características e a correlação, né, dentro do genoma daquele organismo, aquele gene que está associado, tá? Hoje em dia, né, a forma mais fácil da gente identificar qual é o gene que eu vou ou nocautear ou que eu vou superexpressar é utilizar a bioinformática. Tá? Utilizar bancos de dados. Então, hoje, diversos genomas estão sequenciados, inclusive o genoma humano, ali nos anos 2000, foi completamente sequenciado. E vários organismos, a maioria dos organismos, e mesmo aqueles que não têm ainda sequenciado, o sequenciamento hoje é muito mais rápido de ser feito, tá? Então, é mais barato também hoje em dia. Perfeitamente possível. Então, os bancos de dados de genomas sequenciados, eles estão cada vez, né, maiores. E ali você tem disponível quais são os genes, né? E aí, a partir desse gene, você consegue chegar em qual proteína que vai ser produzida, qual é a função dessa proteína, né? Pensar sobre isso, refletir e então chegar, né, à conclusão de qual gene você vai querer fazer essa modificação, tá? Aí eu vou dar exemplos agora, né?
desses mecanismos aí, tentando trazer a área alimentícia dentro aí da biotecnologia de alimentos, tá? Primeiro exemplo aí, um exemplo de knockout, knockdown, né? Eu trago aqui um knockout que foi feito, tá? Para uma proteína transportadora de metais em arroz, tá? Então, o arroz, que é um produto aí de interesse do setor alimentício, o interesse, né, dentro desse processo era reduzir a concentração de cádmio no arroz, tá? E a partir disso, então, se selecionou, você tem um genoma sequenciado do arroz, você identifica quais genes estão associados com essa produção ali do cádmio, isso seria uma característica indesejável, a gente quer reduzir essa expressão, então foi feito aí nocaute de um gene que gera uma proteína que é transportadora de metais em arroz, tá? E a partir disso, né, se conseguiu reduzir, ó, a produção do cádmio, tá? Se a gente comparar aí as cepas selvagens, né, com as cepas que foram aí modificadas, né, a gente tem aqui o cádmio produzido aqui, né? A gente pode ver, a cepa selvagem ela é sempre muito utilizada essa sigla WT, que significa Wild Type, tá? Então, se vocês verem artigos, vocês identifiquem dessa forma. A gente tem a cepa selvagem com a sua produção de cádmio e após algumas modificações aqui de nocaute, né? Para essas duas aqui, a P12-1, P12-2 tiveram aí essa redução aí, né, na produção de cádmio, tá? Bem interessante a partir do nocaute desse gene, tá bom? Por exemplo, aqui. Um exemplo aqui que a gente traz de expressão homóloga. Então, aqui, né, foi feita uma expressão homóloga no organismo que é um fungo filamentoso, que é um Aspergillus niger, tá? Esse fungo aqui filamentoso, tá? Aqui crescendo na placa. É um fungo muito utilizado na produção de ácido cítrico, que é um ácido orgânico bem interessante aí, muito utilizado, né? É só vocês verem aí produtos alimentícios, né? Composição com ácido cítrico, né? Ele é bastante utilizado. Então, foi feito, né, com o interesse da produção de ácido cítrico, foi feita a superexpressão de um gene que já era nativo de Aspergillus niger, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse trabalho, porque esse trabalho é do estudo de caso do final da aula, a gente vai ver um pouco mais a fundo. Mas foi feita a superexpressão de um gene nativo que já era de Aspergillus niger, o que aumentou a produção em 5 vezes, tá? A produção do ácido cítrico quando compara a cepa selvagem. Então, a gente tem a cepa selvagem aqui, com produções aqui, ela está em vermelhinho aqui, produção de ácido cítrico ao longo do cultivo, aqui em horas que foi feito, e a produção da cepa após essa superexpressão, tá? Produzindo 5 vezes mais. Aqui eu vou dar um exemplo de expressão heteróloga, tá? E aí agora a gente tem a transgenia acontecendo. Então, eu vou pegar um gene que é original de uma espécie, nesse caso aqui, nesse exemplo, foi um gene de uma planta oleaginosa, que é a mamona, tá? Ricinus comunis, que é a mamona, foi feita o isolamento de um gene, né, produtor de uma enzima de interesse, que é uma lipase, né? Lipases atuam aí nos lipídios, tá? Que tem um interesse muito grande dentro da indústria alimentícia. Foi feita a produção dela em um outro organismo de interesse, que é uma levedura, a levedura Pichia pastoris, tá? Por que isso é interessante de ser feito aqui nesse caso? Então, a gente tem aqui, ó, o transgene vindo da planta oleaginosa de mamona sendo expresso na levedura Pichia pastoris. A gente consegue observar aqui, ó, a levedura normalmente ela não vai produzir essa lipase, secretar essa lipase, tá? Então, aqui a gente tem um meio apresentando óleo e o crescimento da levedura, a gente não tem nenhum consumo desse óleo no meio de cultivo, e quando a gente faz a modificação genética, ela passa a ser capaz de consumir esse óleo, e por isso a gente tem esse halo de consumo aqui presente, tá? E por que é interessante de fazer essa expressão aí dentro da levedura? Por que não fazer a produção aí a partir da planta? Tá? A partir da planta, a gente teria uma dificuldade muito grande de isolar essa proteína, né? Então, a gente tem que fazer todo um procedimento, né, de extração e tudo mais. Determinar um bioprocesso utilizando essa levedura aqui especificamente, né, que é uma levedura muito interessante, que é a Pichia pastoris, uma levedura muito interessante para determinação de bioprocesso. Ela cresce bem, cresce bastante quantidade, consegue produzir bastante proteína, né, fazer bastante, uma expressão heteróloga bastante efetiva.
tá? Secretar também muito bem. Então, a partir disso é que se teve, olha aqui, ó, esse aqui é um gel de eletroforese de proteína, tá? Que a gente mostra aqui o padrão, e aqui a gente tem a nossa cepa, que foi modificada para superexpressão, né, dessa lipase que normalmente ela não produziria. E aqui a gente vê, olha só pelo gel já dá para ver que é uma expressão bastante importante, né? Muito grande que vai sendo feita. Então, a partir disso é que a gente consegue entender que é interessante, às vezes, a gente vão ter organismos que são mais interessantes de serem usados em bioprocessos, que vão crescer mais, que vão produzir mais. E aí vai ser bastante interessante trazer essa expressão heteróloga, porque esses organismos não têm a produção de diversos bioprodutos de interesse. Então, trazer esses bioprodutos de interesse de outras espécies para serem produzidas nesses organismos, tá? Essa lipase, especificamente, que foi produzida nesse artigo, ela tinha um interesse muito grande aí para realizar a modificação de alguns lipídios. Então, a gente sabe que os lipídios, eles são triglicerídeos aqui, tá? Por exemplo, ela produzia aí um triglicerídeo que apresentava 3 ácidos graxos do tipo ácido palmítico, tá? Nesse trabalho, e a partir, né, desse ácido, na verdade, né, essa lipase, né, essa enzima, ela era capaz de agir, de atuar em substratos, né, de triglicerídeos que continham ácidos graxos de ácido palmítico, tá? De ácido tripalmítico, e converter em um lipídio estruturado. Então, veja aqui que ela faz aí a transesterificação e converte aí, né, faz a troca, né, desses ácidos graxos para estruturar aí um lipídio agora com um ácido graxo do tipo oleico, né, nas posições 1 e 3, e na posição 2 manter o ácido palmítico. Isso seria um lipídio aí específico, estruturado, com uma estrutura específica, tá? E existem diversos lipídios estruturados que são interessantes para a gente formular algumas fórmulas que são de uso específico, como, por exemplo, eu estava citando para vocês mais cedo na aula, falando dos leites sintéticos, né? Que a gente chama de NAN, né? Muitas vezes, né? Esses leites sintéticos, eles vão ter aí fórmulas que vão sendo melhoradas cada vez mais para simular o leite materno. E uma das coisas é esses lipídios estruturados são bem interessantes para isso, tá? Ainda além de outros usos, outras aplicações também, tá? E essa lipase é uma lipase que consegue fazer essa conversão aí específica pela posição, né, desse ácido graxo, tá? Um outro exemplo de expressão heteróloga que eu vou trazer para vocês é lembrar, né, que a gente pode mexer em um gene ou mais de um gene também, tá? Então, existe a possibilidade de a gente produzir 1, 2 ou mais enzimas compondo uma rota metabólica inteira para obter um bioproduto de interesse, tá? Então, aqui eu trago um exemplo da produção de beta-caroteno. Beta-caroteno é um carotenoide de extremo interesse aí da indústria alimentícia. E ele foi aí produzido, né, naturalmente produzido por vários organismos. A gente conhece bastante a cenoura, né, por exemplo, produtor de carotenoide. Mas foi inserido já naquilo que eu falei, né, em um organismo que é mais fácil a gente produzir, né, mais fácil a gente cultivar, de determinar um bioprocesso, como, por exemplo, a levedura e a rova lipolítica, tá? Também uma levedura que cresce bastante, tem uma alta produção, né? E a gente tem aí, né, para produzir o beta-caroteno, dentro da levedura, que naturalmente não a produz, a gente tem que inserir não um gene, mas pelo menos 2 genes para fazer essa produção, tá? Para inserir essa rota metabólica. Então, ela tem aí, né, esse aqui seria a representação do metabolismo da levedura, né? Ela consome glicose, então tem todo o seu metabolismo aqui representado, e ela chega até um determinado intermediário, né, dessa produção, e ela tem esse intermediário aí já sendo produzido. Com a expressão, na verdade eu falei 2, né, mas são 3 genes, né? Com a expressão de 3 genes aqui, tá, relacionados a essa rota metabólica de produção de beta-caroteno, a gente consegue, partir desse intermediário do metabolismo, que já está lá da levedura, tá, chegar no beta-caroteno. Isso também é possível de se fazer, inserir mais de um gene, tá, para fazer a expressão. Então, a gente está inserindo, na verdade, uma rota metabólica inteira de um organismo em outro, tá? Isso é bem interessante de se fazer.
A partir disso, né, a gente tem aqui a demonstração, aqui a levedura e a erva lipolítica, ela naturalmente tem essa coloração aqui, tá? Na placa ela fica nesse formato aqui, quando ela não tá com a modificação genética, e após a modificação genética e produzindo beta-caroteno, ela tem, né, essa característica aqui com essa coloração. Ela produz beta-caroteno intracelularmente, né, fica dentro da levedura, e ela acaba ficando com essa coloração, a célula. Agora que a gente pensou, né, em relação ao gene, quais genes eu vou fazer a modificação? Agora a gente vai pensar na plataforma de expressão, tá? Em que organismo eu vou fazer essa modificação, tá? Então, pensando aí dentro da expressão heteróloga, principalmente, que eu falei ali para vocês, né? Eu posso pensar em um gene de interesse, mas eu falei para vocês que a gente pode produzir em diversos organismos, porque a gente tem a possibilidade, a viabilidade da expressão heteróloga. Então, qual organismo eu vou utilizar nesse meu processo? Qual organismo eu vou fazer a modificação, tá? Esses organismos que a gente vai fazer a modificação, né, no caso da expressão heteróloga, a gente chama muito de plataformas de expressão. Qual vai ser a plataforma que você vai usar para produzir, tá? E hoje em dia a gente pode usar diversas plataformas. Eu vou falar um pouquinho das características de cada uma. Por exemplo, a gente poderia usar uma bactéria, como é feito hoje com a insulina, que eu dei o exemplo para vocês, né? Qual a vantagem da bactéria, de utilizar a bactéria? Elas têm uma fácil modificação, são organismos bem mais simples, né? Foram os pioneiros a serem utilizados, modificados geneticamente, então a modificação deles é fácil e eles têm um rápido crescimento, tá? Indo para os eucariotos, aí saindo dos procariotos e indo para os eucariotos, a gente tem a levedura como o eucarioto mais simples, porque é unicelular. Tá? Por ser unicelular, ele ainda tem um rápido crescimento, tá? Por ser ainda um micro-organismo, né? Ele ainda tem um rápido crescimento, tá? Também é fácil de se modificar, por ser unicelular, mas aí ele vai ter a vantagem em relação às bactérias de produzir, a capacidade de produzir proteínas complexas que podem glicosilar, tá? Que podem fazer também, eles têm a capacidade, né? Que podem, na verdade, produzir proteínas complexas que podem exigir, por exemplo, a glicosilação, tá? Por exemplo, né, proteínas que precisem de uma estrutura muito complexa, muitas pontes de sulfeto, né? Quando a gente pega essas proteínas e tenta produzir elas em bactéria, que é um organismo mais simples, né, que não produz normalmente esse tipo de proteína, né, não consegue, não é possível de fazer essa expressão. Então, se a sua proteína é mais complexa, exige uma glicosilação que seja feita, né, aí você não vai poder utilizar uma bactéria e, por exemplo, uma levedura já vai poder ser utilizada em muitos casos. Por serem unicelulares, né, elas têm esse cultivo muito facilitado em meio líquido, tá? Com reatores do tipo tanque agitado, tá? Esses reatores são bioreatores super escalonáveis, bem conhecidos, com um maquinário bastante conhecido, tá? Bem simples, e por isso, né, também tem muito vantajoso utilizar esses organismos. A gente tem os fungos filamentosos. Então, dentro do grupo dos fungos, a gente tem aqueles fungos que não são unicelulares, que são pluricelulares, que já têm uma estrutura, formam hifas, né? Tem esse aspecto aqui que a gente está mostrando, o Aspergillus niger é um exemplo, né? Esses tipos de fungo, embora a modificação já não seja mais tão facilitada assim, mas ela é possível de ser feita e é feita, tá? Hoje em dia, ainda mais com as novas tecnologias. Mas eles também vão apresentar um rápido crescimento por serem micro-organismos, tá? Tem a produção de proteínas complexas, são eucariotos, glicosilam também. E tem a vantagem das altas produções, e eu trocaria essas produções por secreções, tá? Tem um aparato secretório muito bom, tá? Para secretar proteínas, né? São muito utilizadas, são a plataforma de expressão mais utilizada pelo grupo da empresa Novozymes, que é uma empresa dinamarquesa de enzimas, né? Que a produz por expressão heteróloga, usando como plataforma de expressão fungos filamentosos, para você ver que eles são realmente interessantes. Outra plataforma são as microalgas. As microalgas também podem ser utilizadas, tá? Em bioprocessos de uma maneira geral, podem ser modificadas geneticamente também. São eucariotos, estão produzindo proteínas complexas, glicosilam, e a vantagem delas em relação aos demais aqui é principalmente o cultivo poder ser aí de baixo custo, né? São autotróficas, né? Então, a fonte de carbono delas é o CO2, é o gás carbônico, pode ser o gás carbônico, né? Pode ser o CO2. Então, isso barateia muito o meio de cultivo que vai ser utilizado, tá?
As plantas podem ser utilizadas como plataforma de expressão também, né? Produzem proteínas complexas, apresentam mais ou menos as mesmas vantagens das microalgas, tem um cultivo de baixo custo, tá? A diferença é que você vai precisar do solo aí, principalmente, normalmente, né? Solo, ou também tem algumas que fazem hidroponia, né? Para realizar aí o cultivo dessas plantas, tá? A modificação genética em plantas é um pouco mais dificultada, mas também é realizada. E a gente tem também as células animais. As células animais também podem ser utilizadas. Células de mamífero e insetos são as mais utilizadas aí em bioprocessos, tá? Também podem ser modificadas. Vão poder produzir proteínas bem complexas, podem apresentar um perfil de glicosilação exatamente aquele que a gente precisa. Por exemplo, se eu estou pensando em produzir uma proteína humana e o perfil de glicosilação dela é extremamente complexo, tá? Então, muito específico. Então, eu só vou poder utilizar uma célula de mamífero, por exemplo, para produzir. Então, em alguns casos, a gente vai necessitar dessa especificidade de utilizar células animais para produzir determinadas proteínas, tá? É bom pontuar que as bactérias, elas são sempre as plataformas de estoque de DNA nos nossos laboratórios, tá? Então, para modificar geneticamente todas essas etapas aqui dos demais organismos, a gente passa por uma modificação inicial, né, para estocar o DNA de interesse em bactéria. Os DNA de interesse são estocados em bactéria, mesmo que você vai fazer a modificação posterior em um outro organismo, tá? E é bom pontuar que todas essas plataformas de expressão aí citadas, elas são válidas, tá? E aí vai depender de qual processo que você vai estar determinando para entender qual vai ser a plataforma de expressão, né? Qual vai ser essa enzima que você vai produzir, a proteína que você vai produzir, o bioproduto, a rota metabólica que você está modificando, para entender qual vai ser o organismo de maior interesse, né? Para se utilizar. Tá? Todas elas são válidas e são utilizadas hoje. Mas é claro que algumas são mais frequentemente utilizadas do que outras, tá? A mais utilizada, né? São as pioneiras, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, né? É a levedura pioneira também. Tem algumas leveduras alternativas da Saccharomyces cerevisiae que são muito utilizadas hoje, como eu já citei para vocês, Pichia pastoris e Arroba politica são bastante utilizadas. E dentre os fungos filamentosos, o Aspergillus, como eu mostrei para vocês, exemplifiquei até na indústria, é muito utilizado. Tá? E elas são mais utilizadas, esses grupos aqui que eu citei são mais utilizados mais frequentemente por conta, principalmente, da facilidade de manipulação genética e pela facilidade de cultivo, tá? De crescer, de cultivar, de escalonar, de determinar um bioprocesso de baixo custo. Para a gente poder determinar, vender esse bioproduto lá no final, o meu bioprocesso tem que ser de baixo custo, tá? Bom, já determinei qual gene ou quais genes eu quero modificar, já determinei qual plataforma eu vou utilizar. E agora, como que eu faço essa modificação? Onde fica esse gene, tá? Como eu vou fazer essa modificação? E esse gene vai estar aonde exatamente? Então, esse gene, a gente vai fazer essas modificações, né? Vamos utilizar um material que a gente chama de plasmídio, tá? O que são plasmídios? Os plasmídios, eles ocorrem naturalmente em bactérias e em algumas células eucarióticas também. E eu costumo dizer que os geneticistas, eles nada criam, tudo copiam da natureza, tá? Então, os plasmídios, eles foram observados na natureza e o geneticista olhou e pensou, interessante, posso usar isso como uma ferramenta. Então, o que são os plasmídios? Eles são aí moléculas de DNA, tá vendo aqui a dupla fita? Moléculas de DNA circulares, pequenas, tá? Que apresenta aí um gene ou um conjunto de genes ali que vão sendo expressos, tá? E eles ocorriam em alguns organismos, como por exemplo em bactérias, tá? Aqui eu estou representando uma bactéria, a bactéria é um organismo procarionte, não tem núcleo, não tem nada, né? O DNA fica lá no citoplasma, e a gente tem aqui no citoplasma o genoma da célula, que em bactérias o genoma também é circular, tá? E vai ter também esse DNA, né? Esse DNA extra cromossomial, né, que está fora do cromossomo, né, que é o DNA do plasmídio, esse DNA circular, esses plasmídios, né, ela apresentava aí um ou mais plasmídios ali dentro da célula, e se observou que ele apresentava ali alguns genes que ficavam sendo expressos, e a gente observou e achou interessante, bom, se eu pegar esse plasmídio, modificar ele, né, colocar o meu gene de interesse ali dentro daquele plasmídio, e botar dentro da célula, ela vai expressar o meu gene de interesse.
Tá? Então, a partir disso, a gente começou a utilizar esses plasmídios que a gente isolou dessas células na natureza e também a produzir plasmídios sintéticos, né? Na tecnologia do DNA recombinante, a gente hoje em dia utiliza os plasmídios sintéticos, que já foram mais do que modificados, né? E engenheirados ali para serem usados como ferramentas de modificação genética. Tá? Então, esses plasmídios, eles têm dois tipos específicos. A gente tem o plasmídio do tipo epissomal e o do tipo integrativo, tá? Então, você observou que existiam plasmídios que eles simplesmente se mantinham no citoplasma, tá? Separados do genoma da célula e ficavam se replicando ali, tá? Independentemente do genoma da célula, tá? Então, eles ficam ali separados do genoma, tá? E existe um tipo de plasmídio que é do tipo integrativo, tá? Que ele se integra no genoma da célula. Para vocês visualizarem um pouquinho melhor, eu mostrei aqui o tipo epissomal, por exemplo, ó, ele está separado, os plasmídios separados do DNA aqui da bactéria. Ao longo da replicação, essa bactéria aqui ela vai se replicar, ela vai duplicar esse genoma dela, que vai um para cada célula filha, certo? E esses plasmídios eles estão aqui se replicando independentemente. Na hora da divisão, alguns vão para uma célula, outros vão para outra célula, tá? Essa replicação aí vai acontecendo, tá? E essa replicação independente ocorre porque existe uma origem de replicação, tá? Dentro, né, desses plasmídios, que permite essa replicação acontecer, tá? Então, se vocês verem esse termo, assim, quando verem plasmídios aí dentro de alguns artigos científicos, esse termo ORI, né, significa origem de replicação, tá? No plasmídio integrativo, aqui desse lado aqui direito, a gente tem aí o exemplo, né? A gente coloca o plasmídio dentro da célula e depois esse plasmídio ele vai até o genoma da célula e se integra nesse genoma, tá? E depois dele estar integrado no genoma, a célula vai se replicando, vai replicando esse DNA genômico dela e com isso ela também vai replicar esse plasmídio que está lá no genoma. Tá? Então, o nosso gene de interesse, se tiver aqui dentro do plasmídio, ele vai se integrar dentro do genoma da célula e, a partir disso, a célula fica com aquele gene inserido no seu genoma, tá? Essa integração, ela acontece por recombinação homóloga, principalmente, tá? Existem alguns outros mecanismos, mas o mais utilizado seria a recombinação homóloga, tá? Então, existem regiões de homologia, regiões parecidas, né, lá, que vão estar lá no genoma da célula e que eu vou colocar também no meu plasmídio, que vão ser reconhecidas entre si, porque são parecidas, conseguem parear entre si, e a partir disso, esse DNA que eu inseri, que está aqui, que é o meu plasmídio, esse DNA que eu inseri, ele vai se integrar, vai realmente entrar dentro ali do genoma por aquela região, tá? O tipo epissomal é principalmente utilizado em bactérias e algumas leveduras também, tá? Majoritariamente isso. E no caso do tipo integrativo, frequentemente vão ser usados em algumas leveduras, outras leveduras e demais organismos, tá ok? Além disso, a gente tem que pensar que esses plasmídios, né, utilizados, eles podem ser utilizados para inserir um gene de interesse, um ou mais genes de interesse, para eu expressar a minha proteína de interesse, tá? Seja ela uma expressão homóloga ou uma expressão heteróloga, tá? Ou podem servir para inativar ou atenuar um gene, tá? Então, normalmente esses vão ser, os de inativação vão ser do tipo integrativo. Então, eles encontram lá qual é o gene indesejável, se integram ali, excluindo a capacidade daquele gene, né, de ser expresso, tá? A partir disso, a partir dessa integração lá no gene indesejável, eu faço a integração do meu plasmídio, que vai ser um plasmídio para nocaute, para knockdown. Então, nós vamos ter plasmídios para knockdown, nocaute, e vamos ter plasmídios para inserção de genes, ou expressão de genes, tá? Como que a gente insere o plasmídio dentro da célula? Tá? Essa é uma pergunta. Como que a gente insere? Tá? Existem diversas metodologias que vão depender de qual célula você está usando. Tá? Se é uma bactéria, se é uma levedura, se é um... Né? Existem diversas metodologias. Eu vou citar aqui duas mais usadas, que são principalmente usadas em bactérias e leveduras.
tá? Primeiro, né, inicialmente, a gente utiliza, né, a gente torna essa célula apta a receber o DNA. Normalmente ocorre, então, um preparo dessa célula para tornar ela apta a receber o DNA. A gente chama essa célula que está apta a receber DNA como competente. É de fato um tratamento com diversas soluções que vão enfraquecer aquela parede celular, que vão ajudar na interação do DNA com a célula, com a membrana, para poder fazer a inserção daquele DNA dentro da célula, tá? Os protocolos mais comuns para fazer a modificação do DNA, ou seja, que a gente chama essa inserção do DNA dentro da célula, a gente chama de transformação. Então, quando a gente vai transformar uma célula, é porque a gente vai fazer a modificação, inserir um DNA recombinante ali dentro, tá? Os protocolos mais comuns são por choque térmico e choque elétrico, tá? O que a gente quer com o choque térmico e o choque elétrico? Trazer um estresse para aquela célula, estressar a célula. A partir daquele estresse, com a sua parede celular enfraquecida, o DNA entra dentro da célula, tá? Então, o choque térmico é basicamente realizar aí, né, a alteração brusca de temperatura. Então, a célula está lá apta já a receber o DNA, já está competente para receber o DNA. Um banho de gelo, um banho quente e um banho de gelo novamente. Então, fiz ali um choque térmico, tá? Outra metodologia é fazer um choque elétrico também ali, né? Estressar a célula a partir de um choque elétrico também pode ser feito, tá? A etapa 4 é a gente pensar aí, pensamos no gene que a gente quer modificar, se a gente quer expressar, se a gente quer nocautear. Pensamos em qual plasmídio nós vamos utilizar, tá? Pensamos nesse plasmídio, se vai ser integrativo, se vai ser epissomal. Pensamos como a gente vai inserir ele dentro da célula. Mas existe uma necessidade grande desse plasmídio, né, desse DNA que a gente vai inserir, apresentar também uma marca de seleção. O que é uma marca de seleção? Qual é a importância dela, tá? As marcas de seleção, elas são importantes para a gente poder selecionar, então, marca de seleção, selecionar quais são aqueles organismos que receberam a modificação genética, tá? Então, vai ser importante na etapa de screening, que a gente chama, ou seleção dos recombinantes, daqueles que de fato receberam a modificação. Então, eu faço a transformação lá, o meu choque térmico, algumas células vão receber o DNA, outras não, tá? O rendimento nunca é de 100%. Então, algumas vão receber o DNA e outras não. E depois, como é que eu separo o meu joio do trigo, né? Como é que eu separo aquela célula que se modificou da que não se modificou? Tá? E aí, a partir disso, a gente vai usar as marcas de seleção, que vão dizer, vamos dizer assim, pra gente se aquela modificação foi feita ou não, tá? As marcas de seleção mais utilizadas são resistência a antibióticos. Então, a partir disso, se o nosso plasmídio está carregando uma marca de seleção que confere resistência a um antibiótico, para aquela célula que receber a modificação, ela vai se tornar resistente. Tá? Então, basta eu colocar antibiótico no meu meio e só vão sobreviver aquelas células que se modificaram, certo? Alguns exemplos de antibióticos são utilizados, é ampicilina, clorafenicol, gromicina, por exemplo, tá? Aqui eu estou mostrando, aqui, ó, dando um exemplo para vocês, de um meio em que eu não coloquei o antibiótico, um meio sem antibiótico, a minha cepa recombinante e a minha cepa selvagem crescem nesse meio. Tá? E aqui um meio em que eu coloquei o antibiótico, somente a minha recombinante cresce. A minha selvagem não consegue crescer, porque ela não tem a marca de seleção. Logo, ela não tem a minha modificação genética. Essa daqui que cresceu apresenta modificação genética, tá? Já é um indicativo aí. Outro tipo de marca de seleção é a auxotrofia, tá? A auxotrofia, ela é um pouquinho do contrário. Ela corresponde aí a uma reconstituição, né? A marca de seleção, ela traz uma reconstituição da capacidade de crescimento do organismo, né, na ausência de um determinado nutriente essencial. Vamos pensar aqui. Se eu tenho uma célula, né, e aí eu faço uma modificação nessa célula para ela ser aí incapaz de produzir um determinado nutriente essencial, seja um aminoácido, seja um nucleotídeo, né? Então, se ela não é capaz de produzir aquele elemento, aquele nutriente essencial, ela vai ter que pegar aquele nutriente do meio. Então, se não tem aquele nutriente no meio,
ela não consegue sobreviver, tá? Então, várias cepas são modificadas para se tornarem auxotróficas. Então, elas ficam auxotróficas é o quê? Elas perdem a capacidade de produzir um determinado nutriente essencial, tá? E aí, a partir disso, eu faço uma modificação genética, construo um plasmídio que reconstitui essa capacidade, tá? Que traz essa capacidade novamente para essa célula, tá? Então, aqui a gente consegue ver esse exemplo aqui. Eu tenho a minha cepa auxotrófica, chamada aqui de leu-, auxotrófica para leucina. Ela não é capaz de produzir leucina. Então, o meu meio, ele tem que ser um meio rico, um meio com leucina, tá? Então, o meio rico aqui, ele apresenta a leucina. A minha célula consegue crescer. Não dá para ver muito aqui, mas ela tem um crescimento aqui na placa, tá? Assim como a minha recombinante. Também cresce aqui na placa, no meio. As duas vão crescer. Mas se eu boto em um meio sem a leucina, a minha célula auxotrófica não cresce. Aqui, aquelas que receberam a modificação genética, que receberam o DNA, então que tiveram a reconstituição da capacidade de crescer sem aquele nutriente, no caso aqui sem a leucina, vão crescer. Então aqui os meus recombinantes, ó, aqui que estão presentes aqui, que conseguem crescer sem a leucina, receberam a modificação. Então a minha marca de seleção fez o papel de mostrar para mim quais que receberam essa modificação, tá? Um outro exemplo de marca de seleção é o gene repórter. Repórter é aquele que dá a notícia, né? Então, são genes que trazem, né, uma característica de fácil detecção, tá? Para a própria célula. Então, alteram a célula de uma forma que a gente facilmente detecta. Normalmente, genes repórteres trazem essa questão da coloração, tá? Então, um gene repórter muito comum é o RFP, o GFP também pode ser um, tá? O RFP é a proteína fluorescente vermelha, né? Red Fluorescent Protein, tá? Então, a gente pode ter no plasmídio, né, também trazer um gene repórter. Então, se a modificação minha de interesse lá, né, tá? O meu gene de interesse lá, eu trago junto um gene repórter, as células, elas ficam com uma coloração que eu facilmente consigo detectar e selecionar elas depois da transformação, tá? Bom, pessoal, determinei meu plasmídio, determinei a marca de seleção que eu vou usar, a plataforma que eu vou usar. E agora, pensando no meu gene, tá? Só o gene de interesse, então eu tenho um gene para uma proteína lá de interesse, eu vou inserir ele dentro da minha célula, tá? Será que ele vai ser expresso se eu só pegar a região do gene que codifica a proteína, tal proteína, tá? Essa região codificadora sozinha, ela não faz nada, tá? Só ela sozinha não consegue determinar para aquela célula que ela deve ser expressa, tá? Então, eu preciso de uma região também regulatória que possa chamar, vamos dizer assim, a RNA polimerase, que é a enzima responsável pela transcrição, pela expressão, né? Para que a RNA polimerase reconheça e faça a expressão do meu gene, tá? Essa região regulatória que faz isso é o promotor, tá? Todo gene tem um promotor e precisa de um promotor para regular a sua expressão, tá? Como a gente está trabalhando com modificação genética, a gente vai trazer um plasmídio que vai conter um gene de interesse, vai ter que conter também ali um promotor para regular a expressão desse gene, tá? Qual vai ser esse promotor que vai ser utilizado? Então, como a gente consegue fazer modificações, a gente pode também escolher que promotor a gente vai utilizar, tá? Hoje existem diversos promotores, a gente também copiou da natureza, o geneticista também copiou da natureza, promotores que estão aí na natureza. Então, selecionou, tem um promotor dessa enzima que é bastante bom, esse promotor aqui é bem interessante. Então, a gente usa sequências que estão já na natureza e também existem promotores sintéticos que foram sendo aí modificados para serem utilizados, tá? Desculpa. Então, a gente tem aí dois tipos de promotores, essencialmente, tá? A gente tem o grupo dos promotores que são constitutivos e o grupo dos promotores indutivos. Os promotores constitutivos, eles são aqueles promotores que são ativos em todas as circunstâncias da célula, tá? Não importa a condição, não importa se tem estímulo, não tem estímulo, você não vai precisar de um estímulo exatamente, ele vai sempre ser ativo. Constitutivo. Eu gosto sempre de remeter a constantemente ativo, tá?
Exemplos desses tipos de promotores constitutivos são aqueles, né, relacionados bastante à manutenção, né, a genes que estão relacionados à manutenção celular, que a célula sempre precisa, tá? São promotores de genes que regulam a via glicolítica. Então, o promotor GAP, que é da gliceraldeído 3-fosfato deshidrogenase, né, que está associado à via glicolítica, então, são promotores que são constitutivos, são bastante utilizados. Promotores de fatores de elongação traducional. O fator de elongação traducional, a célula precisa o tempo inteiro, né? A tradução está acontecendo o tempo inteiro, ela precisa disso o tempo inteiro. Então, os promotores desses genes, né, que são os TEFs, né, são constitutivos, promotores constitutivos bem fortes, bem interessantes. Os promotores indutivos, por outro lado, são promotores que nem sempre estão ativos. Eles vão ser ativos apenas na resposta a estímulos específicos, tá? Então, eu vou alterar de alguma maneira a condição de cultivo, ou eu vou adicionar esse estímulo como uma molécula que estimule, que a gente chama de indutor. Eu vou ter um indutor que vai fazer a indução desses genes, tá? Existem promotores indutivos de temperatura, tá? Que a gente consiga alterar a temperatura e aí esse promotor fica ativo. Existem promotores que são induzidos pela presença de lactose, tá? Compostos similares à lactose, como o IPTG, tá? Estão relacionados aí ao Peronlac. Indutores do tipo metanol, uma fonte de carbono, às vezes, né, diferente, alternativa, pode induzir também, né, pode ser um indutor para determinados promotores. Você pode escolher o promotor. A partir do momento que você escolhe a plataforma de expressão, você escolhe quais promotores tem disponíveis ali para você utilizar. A escolha desse promotor, se ele vai ser construtivo, se ele vai ser indutivo, vai depender também de como que você quer produzir esse produto de interesse. Isso é bem interessante. Por quê? Se a gente escolhe um promotor que é constitutivo, a produção vai ser associada ao crescimento, tá? Então, aqui a gente tem, ó, ao longo do tempo, a produção do produto aqui que está sendo mostrada em P, e o crescimento da célula, mostrado aqui com X, tá? Então, o crescimento da célula, ao longo do crescimento dela, você vai tendo o produto sendo produzido. Aqui é uma produção que a gente chama de associada ao crescimento. Tá? Por quê? Porque constitutivamente eu estou produzindo, ao longo do crescimento eu vou produzindo. Quanto mais cresce, mais produz. E está sempre produzindo aquele produto na mesma taxa de produção. Tá? Então, a produção vai ficar dessa forma no bioprocesso. No caso dos indutivos, quando a gente usa os indutivos, a produção não vai ser associada ao crescimento. Ela vai iniciar a partir do momento que a gente adiciona um indutor. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a célula fazendo o crescimento, e aqui eu tenho o ponto em que eu adiciono o meu indutor. A partir daqui é que eu tenho a formação do meu produto. Eu escolho o momento melhor para mim, né, em que eu vou adicionar, fazer esse estímulo, né, em relação, ou que seja a alteração da condição de cultivo, seja a adição do indutor, eu posso fazer isso na minha exponencial, durante a minha fase exponencial de crescimento. Eu posso fazer isso na fase estacionária já do crescimento, tá? E eu posso dividir também, a partir daqui, em duas etapas esse meu processo. A etapa de crescimento da célula e depois a etapa de produção. Tá? Realmente desassociar o crescimento da produção. E quais perguntas a gente tem que fazer para entender se é interessante de usar o indutivo ou não? A gente tem que pensar se o produto é tóxico para a célula, por exemplo. Se ele for tóxico para a célula, não é interessante que eu associe a produção dele ao crescimento. Tá? É interessante que eu desassocie isso, porque senão vai interferir no crescimento da célula. Tá? Esse indutor, ele é consumido, então eu vou ter que ficar adicionando ele ao longo do tempo. Será que vai ser vantajoso? Esse indutor é caro? Será que isso vai encarecer? Será que o meu produto é mais barato? Então, é interessante que eu não tenha o custo com um indutor, por exemplo? Então, tudo isso tem que ser pensado, depende do processo. Se vai ser mais interessante usar constitutivo ou se vai ser mais interessante usar um promotor indutivo, tá? E aí existem diversos. Você vai escolher qual que você vai utilizar. O promotor, ele vai ter que ser sempre compatível com a plataforma de expressão, seja qual for que você utilize, você tem que ser um promotor que vai ser de bactéria ou reconhecido por bactéria, tá? Mesmo que ele seja sintético, mas ele é de bactéria. Tem promotores que são de levedura, promotores que são para planta, promotores que são para células animais, tá? Vão ser diferentes. Por fim,
No plasmídio, muito comumente, né, junto, vai carregar lá, ó, vamos lá, já está carregando gene, promotor, marca de seleção, origem de replicação, né, e também tem a possibilidade de a gente colocar aí alguns penduricalhos a mais, tá, dependendo das necessidades, tá, podem ser interessantes. Por exemplo, os fatores de endereçamento e tags, tá? Fatores de endereçamento, o que são fatores de endereçamento? De fato, o que diz? Endereçar, né? Fatores de endereçamento vão ali, a gente vai fazer a expressão de uma determinada proteína, de uma determinada enzima de interesse. Eu quero que essa proteína ela seja produzida e vá para o citoplasma, que ela vá para a membrana, que ela vá para o meio extracelular, que ela vá para uma determinada organela específica, para onde eu vou endereçar a proteína ou as proteínas que eu estou expressando, tá? O que é mais interessante se fazer, tá? Então, esses fatores, e aí, muitas vezes, por exemplo, se eu quero endereçar para o meio extracelular, eu tenho que usar um fator específico. Se eu quero endereçar para a membrana, eu vou ter que usar um outro fator específico, lá, hidrofóbico, que faça, né, a inserção daquela proteína na membrana, tá? Isso é bem interessante, porque me permite fazer secreção, levar para o meio extracelular uma proteína de interesse. Isso pode facilitar dentro do bioprocesso a etapa de downstream, que a gente chama, né? Downstream é a etapa de purificação, né? Já a etapa de processar aquele produto para depois, né, formular ele. Então, pode facilitar aí a separação, separar a célula do meu produto. Por exemplo, se o meu produto vai para o meio extracelular. A outra interessante é que a gente fazer a expressão dessa proteína de interesse, a gente pode fazer na própria membrana e usar, por exemplo, às vezes a célula como um suporte para suportar essas proteínas, enzimas de interesse, por exemplo, tá? São técnicas, como, por exemplo, que a gente chama de surface display, né? Colocar na superfície, ancorar na superfície, né, determinadas proteínas, também se utiliza um determinado fator de endereçamento. A vantagem é que a gente vai fazer um tipo de imobilização dessas enzimas com um baixo custo, tá? Além dos fatores de endereçamento, a gente tem as tags. Tags do inglês, etiquetas, né? Essas etiquetas servem para quê? Realmente, de fato, quase que para isso, né? Para identificar. Vamos dizer assim, né? Para diferenciar a sua proteína recombinante, a sua proteína que é recombinante, que está sendo produzida de forma aí recombinante, das demais proteínas, tá? Então, ajuda muito na purificação da proteína recombinante, tá? Muitas vezes a gente não está fazendo produção de proteínas aí pela tecnologia do DNA recombinante, muitas vezes não é para superproduzir ou para... Às vezes é para estudar. Essas proteínas, às vezes, são pouco conhecidas, é difícil de se isolar na natureza para se estudar, e aí a expressão heteróloga, né, a tecnologia do DNA recombinante, ela traz essa possibilidade de a gente clonar para a gente poder entender a função, tá? Para a gente estudar elas. E, às vezes, purificar é importante, tá? E existe aí a purificação, por exemplo, usando uma tag, então a gente consegue inserir uma tag, uma determinada sequenciazinha curta ali, né, naquela proteína, por exemplo, que vai codificar uma cauda de histidina fusionada com a sua proteína. Então, vai ter uma cauda de histidina, então a proteína lá na sua porção N-terminal ou C-terminal, vai ter ali diversos aminoácidos de histidina que vão ser interessantes para purificação. Por exemplo, a histidina é um aminoácido que tem um anel imidazólico aqui, ó, como esse aqui, e aí a sua proteína vai ter várias delas, assim, né, numa cauda formada. Isso é bem diferente das demais proteínas que a célula vai apresentar. E esse anel imidazólico que a histidina tem, ele tem uma interação muito boa com íons metálicos, tá? E a interação com íons metálicos faz com que eu possa fazer uma cromatografia, né, em que a minha fase estacionária contém ali íons metálicos, eu passo o meu pool de proteínas produzidas, né, com proteínas da célula, e a minha proteína recombinante está ali também junto, e eu passo na minha cromatografia, as demais proteínas vão sair, né, da cromatografia mais cedo, e essa minha proteína recombinante vai ter uma interação mais forte ali com essa coluna, né? E com essa interação mais forte eu consigo purificar facilmente, né, do tipo de cromatografia de afinidade mesmo, né? Purificar facilmente a minha proteína. Esse é um exemplo aí de tag, tá? O mic-epítomo é uma outra proteína que é um anticorpo, tá?
que também pode ser utilizado como uma etiqueta para a gente poder identificar também a proteína recombinante em relação às demais. Também é muito útil para fazer diversos estudos, tá? Existe um outro tipo de tag que também é muito utilizado, que é uma proteína de fusão, tá? Algumas proteínas têm essa função aí de trazer uma maior solubilidade para a proteína recombinante. É muito utilizado em expressões na bactéria Escherichia coli, a tilredoxina, ou TRX, tá? Como é chamada, que é uma proteína que ajuda para aumentar a solubilidade da proteína recombinante aí em bactérias, tá? Beleza, então agora falamos de tudo. Dentro do plasmídio vai ter gene, vai ter promotor, vai ter marca de seleção, vai ter tag, tá? E aí, como que a gente, no final de tudo, monta essa construção? Eu tô falando que o plasmídio vai conter tudo isso. Mas como que a gente faz esse recorte coli todo para poder gerar o meu plasmídio lá, a minha sequência de DNA final, da forma que eu quero, para depois inserir dentro da célula, tá? A gente utiliza aí... primeiro, né, pensando no gene em si que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar, né, eu falei para vocês que como que eu vou determinar qual gene, né, a sequência dele, eu vou ter lá por bioinformática nos meus bancos de dados, tá? E aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso pegar essa sequência e mandar uma empresa sintetizar esse gene para mim, isso já é possível, tem um custo associado a isso, tá? Determinadas empresas, eu botei aqui uns exemplos, Epoch, DT, Genone, Genone é uma brasileira, inclusive, fazem síntese de sequências de DNA, tá? Só você pagar um custo e eles vão sintetizar exatamente com a sequência que você enviou, tá? E aí você vai ter ali aquela sua moléculazinha de DNA com a sequência do gene, tá? Ou você pode isolar esse gene do organismo nativo. Então, se você quer um gene de um determinado organismo, que está no genoma de um determinado organismo, você pode pegar aquele genoma ali e isolar a partir do uso de polimerases, tá? A gente vai falar das polimerases já já. Então, as enzimas, né, vão ser muito úteis nesse processo aqui que a gente vai falar para mexer com esse DNA, tá? Para a gente poder montar a nossa construção. A gente tem aí as enzimas que são enzimas de restrição, que são as enzimas que fazem recorte do DNA, tá? Como assim? Como elas vão fazer esse recorte? São enzimas que reconhecem determinadas sequências curtinhas de DNA específicas, e aí quando essas sequências estão presentes, elas vão lá, ó, e cortam ali, exatamente naquela sequência. Então, eu tenho aqui, por exemplo, mostrando uma sequenciazinha curta, CTC-GAG, ela é reconhecida pela enzima de restrição SHO1, que faz esse corte aqui que está mostrado, ó, cortei. O meu DNA que estava aqui, ó, foi cortado nessa posição a partir dessa enzima, tá? Ela faz um corte. Os plasmídios com que a gente vai trabalhar, esses plasmídios sintéticos, eles já vão apresentar diversos dessas sequênciazinhas específicas reconhecidas pelas enzimas de restrição, que a gente chama de sítios de restrição, tá? Então, vão ter sítios múltiplos, né, de clonagem, tá? De clivagem lá nesses plasmídios para serem utilizados para você usar lá a enzima que você tenha no seu laboratório para fazer os recortes específicos nos pontos que você quer. Eu quero inserir meu gene aqui nessa posição, então vou usar tal enzima para cortar esse plasmídio aqui que eu quero usar, porque esse plasmídio aqui tem o meu promotor de interesse, tem a minha origem de replicação, tem a minha marca de seleção, né? E tudo mais. Outras enzimas que são muito utilizadas nas ferramentas clássicas para construir são as enzimas de ligação, tá? Que são enzimas que fazem aí colagem do DNA. As ligases, elas são chamadas ligases, tá? Elas ligam o DNA. Então, ó, se eu fiz o corte em determinada posição aqui, agora eu quero colar o meu gene aqui dentro do meu plasmídio. Como é que eu faço para colar? Usando ligases. As ligases, elas fazem isso aqui. Então, tem lá uma sequência compatível lá com a outra, e aí a ligase ela promove essa ligação, tá? Essa colagem. E temos, por fim, as enzimas de polimerização, as polimerases. As polimerases são utilizadas para os PCRs, para as reações em cadeia da polimerase, tá? Os PCRs têm esse uso, né, em amplificar genes, né, amplificar sequências de uma forma geral. Então, são utilizadas aqui, ó, no isolamento do gene, tá? A partir
de um DNA, a partir de um genoma, por exemplo. Então, se você pensar num genoma lá na natureza, tem um gene específico que eu quero clonar, eu vou usar o PCR, vou usar a polimerase, que vai isolar, que vai especificamente fazer cópias, tá? O DNA, o PCR, né, ele tem essa função primária de fazer cópias de DNA. Então, vai fazer cópias especificamente daquele DNA seu de interesse, do seu gene de interesse, tá? E tem diversas aplicações do PCR. Quais são as novas tecnologias, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as novas tecnologias. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre uma das novas tecnologias, né, que vem sendo desenvolvidas aí, bastante utilizadas. A principal que vem sendo falada é a ferramenta do CRISPR-Cas, tá? Essa ferramenta, né, ela permitiu aí, né, na verdade, os cientistas hoje realizarem edições de genomas de uma forma bastante facilitada, né? Então, a gente mostrou aí as ferramentas clássicas para vocês, elas são utilizadas até hoje, sim, permitiram a modificação genética de diversos organismos e ainda são utilizadas hoje. Mas existe uma limitação, né? Elas não têm um rendimento tão bom e são limitadas para fazer determinadas modificações. A gente cada vez quer fazer modificações mais amplas, né, dentro dos organismos, e as novas tecnologias começaram a permitir isso, dentre elas a CRISPR-Cas. Como é que funciona? O que é o CRISPR-Cas? Na verdade, o CRISPR-Cas é um sistema, tá, que foi identificado em bactéria, que confere imunidade adaptativa para essas bactérias. O que é imunidade adaptativa, né? Imunidade adaptativa é aquilo que a gente apresenta, né? Quando a gente tem um contato com um determinado patógeno, no primeiro contato, a gente tem uma resposta. Em um segundo contato, a gente consegue, né, muitas vezes, obter uma imunidade adaptativa e responder de uma forma mais rápida, mais eficiente, tá? Isso a gente tem a partir do nosso sistema imunológico. As bactérias, né, elas vão apresentar aí o sistema CRISPR-Cas que foi descoberto, tá? E esse sistema, como é que ele funciona? Ele funciona ali, né, a partir de 3 etapas, tá? A etapa de adaptação, a etapa de expressão e a etapa de interferência. Na etapa de adaptação, que é essa primeira aqui que a gente vai mostrar, o que acontece? A célula, aqui, né, tá representada uma célula, sendo infectada por um vírus. O vírus é ele colocando o seu DNA, o seu genoma ali dentro da célula para infectar essa bactéria, tá? E aí, no genoma da bactéria, ela apresenta uma região com os genes Cas, tá? Que gera as proteínas Cas. E tem uma região lá do genoma dela em que o que ela faz? Ela recorta pedaços desse genoma viral e integra no genoma dela. Coloca aqui no genoma dela pedacinhos desse genoma viral, tá? Essa é a etapa de adaptação. Ocorreu uma primeira infecção, a bactéria fez isso, não morreu, várias vão morrer, mas algumas ali não morreram, tá? E passa-se para a segunda etapa. A segunda etapa é a expressão. Vai acontecer a expressão dos genes Cas, formando um complexo de proteínas Cas, mesmo que forma esse complexo Cas, que é chamado, e ocorre a expressão também dessas pequenas sequências de DNA viral que foram inseridas ali no genoma, tá? Formando esses RNAs curtinhos, que a gente chama de RNA guia, tá? O cRNA, tá? Ele vai ter uma região, né, desse RNA aqui, que vai ser, né, uma sequência que veio lá do vírus, tá? Então, complementar lá a sequência lá do vírus. E vai ter uma região ali comum a esses RNAs guias também, tá? Essa região aqui em preto será uma região comum. Tem o meu RNA guia com a sequência lá do genoma do vírus também ali em conjunto, tá? Então, esse RNA guia é expresso e o complexo Cas também, depois pela célula. Em uma segunda infecção, a gente tem a terceira etapa, que é a etapa de interferência. Em uma segunda infecção, se o vírus vier infectar novamente essa célula, você vai ter aí, ou as células filha dessa célula, né? Você vai ter aí a entrada do DNA viral e esse RNA guia, ele vai reconhecer esse DNA viral, vai se complementarizar ali. Vai se complementarizar ali. E essa região aqui, que é comum a esses RNAs guias, são reconhecidas pelo complexo Cas, tá? Então, esse RNA guia reconhece, se liga, a partir da ligação do RNA guia no DNA viral, o complexo Cas vai ali
e realiza uma edição daquele DNA viral. Nesse caso aqui, o que a célula quer com isso? Que esse DNA viral seja recortado para impedir a infecção. Vai ser uma resposta a essa infecção mais rápida e eficiente, né, a essas células. As células vão se tornar aí resistentes a esse vírus, tá? A partir desse sistema CRISPR-Cas, tá? Então, a partir disso, os geneticistas observaram que, bom, se eu fizer a expressão das proteínas Cas numa célula e inserir a expressão de um determinado RNA guia com uma sequência que vá até a região do genoma que é de meu interesse editar, esse complexo Cas vai lá, ó, pum, e vai fazer essa edição no genoma, na região que eu quero, como eu quiser. Eu vou poder deletar genes, eu vou poder editar, vou poder inserir, vou poder fazer várias coisas. E, de fato, o CRISPR, né, a tecnologia do CRISPR trouxe essa possibilidade, tá? De uma forma mais facilitada do que com as ferramentas clássicas, mais eficiente do que com as ferramentas clássicas. Então, várias células que a gente tinha limitações em realizar modificação genética, células selvagens que eram mais difíceis de serem modificadas, passaram a ser mais simples. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo aí da cepa de Yerhovel lipolitítica que a gente conversou lá no início da aula, a IEM-UFRJ, foi uma cepa isolada na Baía de Guanabara. E as ferramentas clássicas não foram capazes de editar essa cepa para que ela possa, então, ser modificada, tá? Então, se fizeram várias tentativas. As ferramentas clássicas, elas têm uma limitação, principalmente com cepas que são selvagens, que a gente simplesmente isola da natureza, tá? A gente trabalha muito mais com as ferramentas clássicas, utilizando organismos que já foram modificados previamente, né? Que são organismos aí que a gente chama de cepas de laboratório, tá? Com a ferramenta do CRISPR foi possível fazer a modificação da IEM-UFRJ, que era uma cepa muito interessante, já boa produtora de óleo, e a gente fez essa modificação aí, né? O grupo lá do meu laboratório, né? Em conjunto foi uma tese de doutorado da aluna Camila de Souza, e ela fez essa modificação usando o CRISPR nessa cepa IEM-UFRJ, inserindo a rota metabólica de produção de beta-caroteno, tá? E essa cepa, como ela era uma boa produtora, ela tinha um bom crescimento e tudo mais, ela teve um rendimento, né, acima do que já tinha sido observado, já tinha sido feito na literatura. Então foi bem interessante, porque ela teve uma boa produção de carotenoides, tá? Aqui a gente consegue ver essa cepa aqui modificada, tá? O CRISPR, ele vai ter aí diversas aplicações, tá, pessoal? Não só de deletar genes, de inserir genes, mas vão ter diversas aplicações. Eu vou deixar aqui para vocês essa referência desse review, que é um review de aplicações de CRISPR, tá? E mostrando aí, né, eu tô falando principalmente de edição de genomas, mas tem algumas outras aplicações também, tá? Nos estudos também. Agora, por fim, pessoal, para terminar a aula, a gente vai fazer um pequeno estudo de caso, tá? Então, eu peguei aqui um artigo que perpassa diversas coisas que a gente vai observar, falando um pouquinho que a gente falou na sala de aula aqui hoje, tá? Esse artigo aqui é um artigo de produção de ácido cítrico em Aspergillus niger. Então, o ácido cítrico, como eu citei, é um ácido orgânico muito interessante da indústria alimentícia, né? Então, foi feito aí, né, um estudo, né, que conseguiu, na verdade, identificar um transportador de ácido cítrico, e a modificação dele trouxe, né, uma cepa aí superprodutora de ácido cítrico. Então, vamos entender o que foi feito nesse trabalho, tá? A produção de ácido cítrico em Aspergillus niger, esse fungo filamentoso, ela já é feita, tá? Então, o organismo selvagem já o produz. Então, embora a gente saiba que ele produz vários componentes, né, os genes associados à produção dele já eram conhecidos. Mas é bem interessante, como eu falei para vocês, a expressão heteróloga, né, essas tecnologias do DNA recombinante, elas não só permitem produzir organismos superprodutores, mas também, né, trazem a possibilidade de a gente estudar, né, e conseguir desvendar mecanismos que a gente antes não conhecia, tá? Então, para a produção de ácido cítrico, os componentes, né, as proteínas que estavam envolvidas no transporte dessa molécula em Aspergillus niger ainda não eram tão conhecidos, tão bem estudados, tá?
E esse trabalho teve uma importante contribuição nisso, né? Eles partiram, então, de uma cepa selvagem de Aspergillus niger, e aqui, né, no início do artigo, vocês vão ver que tem uma tabela que descreve aí todas as cepas que foram usadas, tanto as selvagens quanto as que foram modificadas. Então, foram usadas cepas de Aspergillus niger, também foram usadas cepas de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura. A gente já vai explicar o porquê, tá? Quais foram os promotores utilizados? Tiveram promotores constitutivos que foram utilizados em Saccharomyces cerevisiae em Aspergillus niger, e promotor indutivo também foi utilizado em Aspergillus niger, tá? Existiu também o uso de marca de seleção, tá? Esses plasmídios que foram usados tinham marca de seleção de resistência ao antibiótico e gromicina, tanto para Saccharomyces quanto para Aspergillus niger, tá? Esse trabalho, o que ele começou a fazer? O estudo começa tentando identificar o gene que está associado ao transporte de ácido cítrico, como eu falei, não é bem conhecido. Então, primeiro foi feita uma busca por proteínas homólogas, tá? Para busca por proteínas que fossem potencialmente proteínas responsáveis por esse transporte do ácido cítrico no Aspergillus niger. Então, o que eles foram pensar? Pensaram em realizar aí uma busca no genoma do Aspergillus niger, aí, no genoma que está lá, já sequenciado, num banco de dados, né? E usando, então, a bioinformática para isso, buscar proteínas que fossem parecidas com proteínas que são transportadores em outros organismos. Tá? Como, por exemplo, a proteína que é transportadora do ácido itacônico em Stylagomaedes, que é um outro fungo filamentoso. Então, vamos procurar no genoma do Aspergillus niger, transportadores, né, proteínas que sejam parecidas com esse transportador. Tá? E eles chegaram em potenciais genes, né? E chegaram nesse gene aqui, que tem o seu número de identificação. Lá no Aspergillus tinha esse gene, parecia que gerava uma proteína muito próxima, né? Que tinha uma função que provavelmente tinha uma função ali parecida com a de um transportador de um ácido orgânico, tá? E aí, para primeiro entender se esse gene está associado, né, realmente lá no Aspergillus niger ao transporte de ácido cítrico, o que se faz muito, um método que se utiliza muito é nocautear esses genes, tá? Então, fazer um nocaute, não no sentido de que é um gene indesejável, mas que é no sentido que é um gene que eu quero estudar a função. Se eu nocauteio esse gene, o que acontece com aquele organismo, né? Então, foi feita uma mutação, né, de deleção, né, de inserir um cassete para poder, né, uma sequência ali dentro daquele gene para poder inviabilizar a sua expressão, e usaram a tecnologia do CRISPR, que a gente viu agora, para isso, tá? Fizeram, então, esse nocaute, e esse nocaute reduziu drasticamente a produção do ácido cítrico pelo Aspergillus niger, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a cepa selvagem normalmente produz ácido cítrico, com a deleção não produz ou produz muito pouco ácido cítrico. Então, já entendendo ali que, olha, tá relacionado. Além disso, se aumentou a produção do ácido oxálico, né, intracelularmente, né, o que se poderia se dever ao acúmulo desse citrato aí no citossol, que é convertido em ácido oxálico. Então, já dando para entender que, bom, ela passou a produzir menos ácido cítrico porque realmente ficou preso dentro da célula, né, não está sendo transportado de fato. Está sendo produzido, mas não está sendo transportado. Fica no citossol e é convertido em ácido oxálico. Então, já trazendo esse conhecimento em relação a função desse gene, que provavelmente está associada a esse transportador, tá? Assim, foi possível confirmar, então, que esse gene ele era um candidato responsável pelo transporte do ácido cítrico, mas, ainda assim, né, esse gene ainda pode estar associado a uma interrupção de algumas vias que trouxeram a redução dessa secreção do ácido cítrico, tá? Então, para estudar uma forma de comprovar, de realmente comprovar, vamos dizer assim, e estudar a função de um determinado gene, é fazer expressão heteróloga desse gene. Porque aí sim você traz a prova cabal de que aquele gene que pareceu ter um candidato interessante aqui, né? Na verdade, eles nocautearam até mais de um, acredito, nesse artigo. E aí você traz a comprovação daquele candidato pela expressão heteróloga. O que eles fizeram? Expressaram de forma heteróloga o gene do Aspergillus para esse possível transportador em Saccharomyces cerevisiae, que é um organismo que normalmente não secreta, até produz, mas não secreta ácido cítrico, tá? Então, o que eles fizeram? Pegaram esse gene, que é o gene CEXA,
tá? Que eles chamaram assim, ele foi inserido na Saccharomyces cerevisiae, nessa levedura. Usaram um choque térmico, tá lá o protocolo, se vocês forem lá no artigo vai estar tudo isso. Usaram um promotor, vários promotores constitutivos, tá? Inclusive o TEF, de fator de elongação, tá? Que é o promotor do TEF, né? De fator de elongação, que é o promotor constitutivo, para controlar ali a expressão desse transportador. E viram, então, né, que a cepa não transformada não conseguia secretar o ácido cítrico e após a transformação, ela trouxe essa capacidade de secretar o ácido cítrico, tá? Trazendo essa comprovação cabal em relação a esse gene. Com esse gene sendo confirmado, sendo correlacionado ao transporte de ácido cítrico, aí sim foi feita a modificação genética, agora nesse caso, expressão homóloga, como a gente estudou aí em aula, para superexpressar esse gene em Aspergillomyces, e inicialmente eles usaram um promotor constitutivo para fazer isso, tá? Com o uso desse promotor constitutivo para superexpressar, a gente tem aqui a nossa cepa selvagem em preto, ó, produzindo ao longo do tempo o ácido cítrico, com a modificação, superexpressando esse gene, tá? Com o promotor constitutivo, teve um aumento na produção aqui, que foi um aumento de 37%, tá? No entanto, eles observaram também que além, né, eu já falei para vocês, né, a modificação genética, às vezes a gente modifica, mas o metabolismo da célula é totalmente interligado, né? Então isso pode acabar interferindo em algum outro aspecto, em alguma outra característica, tá, da célula. E isso aconteceu. O que eles observaram na cepa selvagem comparado com a cepa modificada foi uma alteração no padrão de conidação, tá? Que é o padrão ali, né, de formação de conídeos, né, que é bem importante no crescimento dos fungos filamentosos, tá? Então isso indicou, né, que teve algum impacto ali, essa modificação teve algum impacto em processos celulares aí da célula, afetando negativamente, isso poderia estar afetando negativamente também a produção e secreção do ácido cítrico. Então, apesar desse aumento na produção, teve um aumento, mas o fato de estar superexpressando constitutivamente também afetou um pouco o crescimento dela. Bom, então esse tipo de expressão constitutiva, né, se isso afeta de alguma forma o crescimento, se a gente não associar essa produção ao crescimento, né, que está associada ao crescimento, ó, como a gente consegue ver, porque está usando um promotor constitutivo, que a gente abordou. Em seguida, o que eles fizeram? Usaram um outro promotor. Vamos fazer a modificação, vamos fazer a superexpressão, mas usando um promotor indutivo, tá? Que é regulável pela indução, né? A indução desse promotor é feita na presença da doxiciclina, quando está presente no meio. Esse vai ser o indutor, tá? Então, usar esse promotor constitutivo, nesse caso aqui, permitiu, então, que o gene fosse expresso apenas numa outra fase de crescimento, na fase de crescimento em meio líquido. Então, eles tinham duas fases de crescimento, a fase de crescimento em meio sólido e depois a crescimento em meio líquido. Então, eu conseguia induzir em um determinado ponto, tá? E depois que o fungo já tinha feito algum tipo, uma parte do seu crescimento, tá? E isso foi interessante, porque aí no crescimento no meio líquido, né, apenas acontecendo a produção no crescimento, a superexpressão, desculpa, no crescimento do meio líquido, você teve uma redução do impacto, né, dessa modificação genética nos processos celulares e a melhora da produção de ácido cítrico. Antes tinha sido um aumento de 37% apenas, agora a gente aumentou em 5 vezes, né, seria 500%, a gente aumentou em 5 vezes essa produção. Então, a gente tem aqui a cepa selvagem, tá? Aqui, e com um dos promotores constitutivos, né? O melhor deles, com a melhor modificação que foi feita, com o promotor constitutivo, a gente tem essa produção aqui 5 vezes superior em comparação com a cepa selvagem, tá? Isso aqui só para trazer para vocês. Então, aqui eles usaram tanto CRISPR, usaram promotores indutivos, promotores constitutivos, usaram ferramentas clássicas, usaram ferramentas mais novas, e para obtenção, né, dessa cepa aí modificada. Então, aqui, pessoal, espero que com essa aula vocês tenham compreendido um pouco mais de todos esses processos, né, de engenharia genética, de como modificar os organismos, sobre transgenia, sobre transgênico, sobre organismo geneticamente modificado. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou passar para o pessoal da organização o meu e-mail. Qualquer dúvida além que vocês tenham, possam me contactar também. E espero que tenham gostado da aula e que tenham aproveitado, tá bom? Um abraço a todos e obrigada pela oportunidade.